Para você, Viviane, a gente está vivendo um momento super peculiar no Brasil agora de uma crise generalizada, política, econômica, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Tem uma frase até que rola na internet que diz que quem não está confuso não está bem informado, porque está todo mundo muito confuso. Eu queria saber de você quais são os principais desafios do Brasil no momento, na sua opinião. Eu acho que esse é um tema que a gente pode abrir um pouco, né? Eu vou falar alguma coisa, mas é um tema, como você mesmo disse, que se caracteriza pela indeterminação, né? Nós vivemos um momento de indeterminação, a gente de fato não tem noção do que está acontecendo no Brasil. É como se a gente estivesse vivendo a guerra da informação, né? Não no Brasil, mas no mundo, uma guerra da informação. Então, o que mais caracteriza a situação do Brasil hoje é quem domina a informação guia o Brasil, né? A gente viu claramente isso durante as gravações expostas, né? Então, do que a gente vive hoje? A gente vive de uma gravação que é exposta, que diz alguma coisa de atores que são fundamentais no Brasil e aquilo domina o noticiário, domina a nossa vida por algum tempo. A gente hoje já não consegue distinguir quem de fato é quem, né? Então, pessoas que a gente inicialmente confiava, a gente está vendo que não é exatamente isso, a gente está vendo surgirem novos atores. Então, o maior problema do Brasil hoje, na minha opinião, chama-se informação qualificada. Nós não sabemos onde adquirir essa informação, que é exatamente o que está na sua pergunta, né? Então, todo mundo fica, quem não está confuso não está bem informado. Então, onde nós vamos buscar essa informação? Onde você vai entender a situação brasileira hoje? A gente não tem informação qualificada. Ao mesmo tempo, isso decorre de um problema brasileiro antigo, que se chama educação, né? O que nós temos realmente de informação qualificada? Quais são as margens, os afluentes da margem direita do Amazonas? Quais são os elementos da tabela periódica? Né? O que mais nós sabemos? Que dia a família real chegou no Brasil? Isso nós sabemos, né? Todo mundo sabe isso. Se não sabe, em algum momento aprendeu e foi forçado a saber. Mas quem é estimulado no Brasil a pensar do Brasil? Quais são as instâncias no Brasil de pensamento, né? O que é pensamento? Pensamento não é ficar parado, passivo, não. Pensamento é proposição, né? É ação. Quem hoje pensa a situação do Brasil e propõe? Quase ninguém. Então, entre outras coisas, o Brasil sofre de falta de informação qualificada, falta ao Brasil instâncias para essas informações acontecerem. E é isso que a gente propõe no Pacto do Rio, né? Criação de instâncias, né? Então a gente viu, por exemplo, em 2013, as pessoas na rua brigando porque queriam participar. Mas participar como? Em que ponto? Né? E com que propostas? Então, a necessidade de participar e a ausência de propostas faz com que a gente tenha uma intensidade afetiva muito grande, mas sem canalizar essa afetividade. Isso, infelizmente, provoca violência, porque a gente fica tão indignado que a gente é capaz de quebrar alguma coisa para manifestar essa indignação. O Pacto do Rio busca criar canaletas para que a gente possa pegar essa indignação muito justificada que nós temos, mas transformar isso em ação para transformar o Brasil. Esse, para mim, é o maior problema que a gente vive hoje. Eu gostaria de complementar, o problema que a gente tem hoje é fruto principalmente de uma falta de reforma política, né? Então, a grande questão do pacto é trazer a população como sendo o poder principal para o centro das decisões, porque a população não se sente representada, nem pelo setor privado, as pessoas que trabalham na empresa não se sentem representadas por aquela empresa, os professores não se sentem representados pelo sindicato, e nós, cidadãos, não nos sentimos representados pelos nossos políticos, né? Então, é uma crise generalizada de representatividade. E só a informação é capaz de gerar uma articulação que preze, acima de tudo, pela ética, né? Então, eu gostaria muito que o nosso país hoje tivesse dividido entre os éticos e os não éticos, e não entre a esquerda e a direita, porque tem gente de todos os tipos em ambos os lados. Então, o que a gente prega é, de certa forma, uma convergência, mas muito alinhada em princípios que nos guiam, que é a justiça social acima de tudo, eficiência dos recursos naturais e econômicos e, principalmente, boa governança, que envolve principalmente ética, transparência e mecanismos efetivos de participação, né? Então, eu acho que o nosso
principal questão é como a gente alinhar as forças do bem. E aí eu complemento você também, que vai ser uma complementação incrível daqui o tempo inteiro, que não acaba, porque é um tema infinito, né? Mas diante da queda das coisas, né? Diante da crise das instituições, diante da crise dos modelos de gestão, que é o que a gente está vivendo e você acabou de mostrar, a gente precisa criar convergência. E não é isso que estamos criando. Então, quanto mais o Brasil hoje passa por essa desintegração de instituições, mais a gente diverge. Isso é muito ruim. A gente precisa convergir agora. A gente precisa se encontrar em algum ponto, né? Então, como você disse, a gente não pode se dividir entre esquerda e direita, mesmo porque o que é esquerda e direita hoje? A gente precisa convergir entre éticos, né, e divergir do não éticos, né, dos não éticos. Mas a gente vive muito isso, especialmente na web, né? É muito difícil, porque é como se tivessem os bons de um lado e os maus dos outros. Por favor, gente, isso não existe. Não existe o bem e o mal, isso é uma invenção. Existem combinações de forças onde predomina alguma coisa e predomina outra, mas sempre tem tudo em tudo. Sempre tem um pouco de interesse, outro tem mais interesse, puxa para um lado, puxa para o outro, mas é preciso compor um campo de forças. E esse campo de forças, concordo com você, ele tem que ser o campo de forças da ética e não da direita nem da esquerda. E mais, é preciso ter convergência e diminuir a divergência. Ou a gente arrebenta o Brasil, gente. A gente arrebenta o Brasil em 1 milhão de partes. Isso ninguém quer. Porque não pode ser nós contra eles. Né? Porque também tem uma tendência de cada um só conversar com um grupo que pensa igual. E aí gera uma polarização e cada vez se esgarça mais o tecido social e impede um pacto tal como que a gente está propondo. Né? Então, assim, a ideia do frescobol, vamos tentar pegar o que cada um tem de melhor e compor essas forças com toda a transparência, com tudo que chamam em palavra em inglês de accountability. Né? É isso que está faltando no nosso país. O que a gente quer fazer o sentido inverso, né? Em vez de desvio de dinheiro público para causas privadas, a gente quer desviar, alocar dinheiro privado para causas públicas com toda a transparência e prestação de contas para a sociedade através desse modelo de integração que a gente quer instituir.